trabalhando sob pressão. Chega a ser engraçado, mas é isso. A gente só aprende a trabalhar sob pressão, trabalhando sob pressão. Nós só aprendemos algo se passamos pela experiência. A gente tem uma noção hoje, né, de uma geração jovem que parece que não pode se frustrar, que não pode fracassar. Mas a própria frustração e o próprio fracasso, eles têm muito a nos ensinar. E eu só aprendo a lidar com a frustração quando eu me frustro. Eu só aprendo a lidar com o erro quando eu erro. Eu só aprendo a trabalhar sob pressão quando eu estou sob pressão. Então, não tem uma fórmula mágica, não tem uma técnica que eu diga, façam assim que vocês vão conseguir. Não. A melhor técnica é aquela que funciona para você. Como é que vocês vão fazer? Precisa testar, errar, acertar e aprender. Então, como é a observação? Como, na verdade, é o pensamento, o aprendizado dessas habilidades? Digamos que eu estou numa experiência agora trabalhando sob pressão. Estou trabalhando muito sob pressão. Eu vou começar a tentar uma técnica. Por exemplo, respira, que aí existe a técnica chamada mindfulness, né? Que é a tomada de consciência sobre suas emoções. Início, bom. Opa, tomei consciência. Como eu me sinto nesse momento que eu estou sob pressão? E aí você vai testando. Para algumas pessoas funciona parar, respirar, sair do lugar, dar uma volta. Para outras pessoas funciona um mega ultra planejamento. Eu vou planejar aqui as horas, eu vou dividir as atribuições. Para outras pessoas funciona dividir com outra pessoa. Então, na verdade, vocês têm que testar. Para cada experiência, vocês vão observando, testando e ver o que faz sentido para vocês. Lembrem-se sempre, não existe nenhum tipo de técnica infalível, não existe nenhum tipo de regra que seja suficiente para nenhum caso das habilidades socioemocionais. E por isso que elas são mais complexas nesse sentido. Se você vai construir um prédio e você tem um protocolo técnico, ok. Se você vai, no meu caso, que também sou advogada, você vai redigir uma peça jurídica, existe uma técnica de redação de peças jurídicas, é uma coisa. Mas para as habilidades socioemocionais, para soft skills, não existe. O que existe é aquilo que funciona para mim. Existem pessoas que funcionam muito bem sob pressão, outras funcionam menos. Então, na verdade, a gente tem que se frustrar. A gente tem que passar por essas experiências. Como eu falei para vocês anteriormente, nesse livro Resiliência, o que é que ele mostra? A gente só aprende quando a gente passa. A cada fracasso, a gente precisa aprender. Qual é o problema disso? Só um. É quando a gente fracassa e a gente não aprende. É quando a gente erra e a gente não aprende. Toda técnica é o que eu posso fazer com o que aconteceu comigo. O que é que essa lição que eu errei pode me ensinar? O que é que esse momento de trabalho sob pressão pode me ensinar? Se você compreender o ensinamento por trás das dificuldades, aí você aprende, aí você incorpora, aí você evolui no sentido cognitivo, né? Então, é muito importante para isso o quê? Inteligência emocional, que é essa capacidade que você tem de lidar com as emoções que surgem em nossa vida. Eu sempre digo aos meus alunos, não tem opção de frustrar ou não se frustrar. Isso faz parte da vida. Não tem opção de eu ficar triste ou não ficar triste. Eu vou ficar triste, eu vou ter medo, eu vou me frustrar, eu vou errar. Não existe essa opção de não passar por isso. O que é que eu tenho que fazer, então? Se eu vou passar por isso, eu tenho que compreender a melhor forma que funciona para mim. Então, a minha sugestão para vocês é: tenham essa inteligência emocional, compreendam as suas emoções, vejam como o seu corpo reage. Tem pessoas que, sob pressão, suam, tem pessoas que, sob pressão, paralisam, tem pessoas que, sob pressão, funcionam melhor. Então, veja, não tem muito uma regra. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu espero o último prazo, porque eu funciono melhor quando eu estou sob pressão. Tem outras pessoas que travam completamente e não conseguem funcionar. Então, a técnica toda é autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu funciono? Como são as minhas emoções e como eu lido com elas. E a partir daí você vai encontrar uma técnica que serve para você. E aí, gente, não tem jeito. Trabalhando sob pressão é que eu aprendo a trabalhar sob pressão.